Pessoal, boa tarde. É um desafio falar para uma plateia silenciosa, talvez. Obrigado pelo convite, viu, Cláudio? Eu queria dizer que você esqueceu de colocar no meu currículo que eu tenho o curso de datilografia. Eu queria impressionar, aí eu falei, eu não sabia se eu colocava ou não, então eu acabei não falando sobre a datilografia. Para quem nunca ouviu falar desse equipamento, é um computador antigo que ele já tinha uma impressora acoplado, você ia teclando, ele já ia imprimindo. Isso chama máquina de escrever, então é isso, né? Então isso é só para dizer que eu sou velho. Mas então é uma satisfação estar aqui. Você vai passando daí ou tem um passador? Ótimo. Tecnologia ótima. Vamos a ela. Bom, nós temos a nosso favor aqui que a gente vai poder interagir um pouco mais, né? Então, quando a plateia é maior, a gente às vezes gasta mais tempo e aqui nós vamos estar num ambiente menor, então a gente vai poder interagir bastante. Fiquem à vontade para a gente poder conversar a esse respeito, pessoal. Então, o desafio é esse aqui. Isso. É esse o assunto que nos trouxe aqui. Ó. Vou pedir ao meu colega se ele puder disparar já os vídeos. Todos eles têm o áudio, vai ficar bem confuso aí o áudio. Estas imágenes que ven en pantalla son del sur de Polonia. Por allá, inundaciones catastróficas, como ustedes observan en su pantalla. Miren estas inundaciones catastróficas. Los polacos están pasando momentos difíciles y miles de polacos tienen que ser evacuados debido a que varias poblaciones del sur de Polonia... Quando fala em situações de emergências climáticas, é o que nos vem à mente. Situações como essa, que isso aqui, mundo afora, não muda. E a dor iguala os homens. E essa dor aqui, a mais recente, é um vídeo aqui de Uberlândia. Ainda na semana passada, uma jovem, salvo engano, de 29 anos, perdeu a vida em meio à enchente, a enxurradas lá na cidade vizinha. Então, como dizia meu pai, quando a barba do vizinho pega fogo, a gente põe a nossa de molho, né? Então nós estamos muito próximo do problema, está no nosso quintal. E nós aqui de Uberaba já vivemos situações como essas aí, lamentavelmente. E a gente tem que se precaver para ela não acontecer novamente. Bom. Você quer passar manualmente? Pronto. Beleza. Então olha só, pessoal, esse é o panorama que a ONU nos mostra a respeito da quantidade de desastres naturais ao longo do mundo, né? Ao redor do mundo, ao longo de muito tempo. Então a gente começa naturalmente ali, pouco depois da Revolução Industrial, mas já no último século, a quantidade de desastres, ela é gigantesca. Gigantesca. Embora a gente possa perceber ali uma pequena tendência de diminuição a partir do ano de 2010, 2015, esse gráfico ele fala apenas da quantidade de emergências, não fala da quantidade de vítimas, da quantidade de danos. Então a gente pode garantir que a quantidade de danos ela está aumentando em muito, a quantidade de vítimas está aumentando em muito. Então aquelas emergências que a gente está acostumado a ver lá na Ásia, por exemplo, dos tsunamis, causam prejuízos gigantescos que só um evento daqueles supera em muito uma série histórica como essa aqui. São milhares e centenas de milhares de pessoas que perdem a vida, são bilhões e bilhões de prejuízos. Isso é terrível. Esse gráfico, o número é muito frio e não consegue expressar a proporção em que esses desastres acontecem. E a nossa história aqui hoje, ela começa há muitos e muitos anos atrás, eu diria bilhões de anos atrás, para falar sobre emergências climáticas. Então o nosso planeta está aí tranquilo, ele foi criado há muitos bilhões de anos atrás, sobrevivendo numa tranquilidade muito grande. E era esse o ambiente que é uma das vistas que a gente pode ver desse planeta tão bonito. E várias paisagens como essa, elas fizeram parte aí de um mundo que hoje já não existe mais. Porque a determinado momento, nós tínhamos, por exemplo, o Uberaba Titã Riberói, que é esse dinossauro aí típico da nossa terra, ele vagava livremente pelas nossas
paisagens aqui uberabenses, saltitando de galho em galho, feliz da vida, e estava aí convivendo em harmonia com os demais seres que compõem a natureza. Mas situações como essa, ou melhor, mesmo naquele ambiente, né, em que havia uma profusão de seres desse tamanho, a natureza estava ali convivendo, e chuvas como essa, num ambiente intocado, elas não são problema, porque a natureza já está estabilizada. Pode parecer óbvio, mas nós vamos falar bastante disso. E quando chovia, num ambiente como aquele, intocado, os rios se enchem, ali a cheia do rio, e o máximo cenário que a gente podia perceber era esse daqui. O que mudou? Em algum momento apareceu esse animal aí, que teoricamente é um animal inteligente. Então esse animal inteligente, acompanhando aí o fluxo da evolução, em algum momento os seres unicelulares saíram da água, voltaram, foram evoluindo, ficaram sobre duas patas, e aí tiveram a grande ideia de destruir o planeta. Então esse humano, esse animal então que compunha a natureza, ele é o grande causador dos desastres. A chance da gente acabar com o nosso planeta, ela é enorme. Nós vamos falar basicamente aqui sobre isso. Por que a gente precisa abordar? Porque quando o homem aparece na história, aquela mesma chuva lá que a gente viu acontecendo no ambiente natural, ela causa situações como essa daqui. A água invade as casas, invade as cidades, e a gente pode perceber rapidamente que essas casas aí estão dentro do rio. Só que está dentro do rio num momento em que o rio está na sua cheia. E nós, ao olharmos para as nossas cidades, Uberaba é uma delas, a gente vê que há uma ocupação de áreas que são de residência dos rios, dos cursos d'água, há milhares de anos. Então, quem está no lugar errado não é o rio. Quem está no lugar errado são as construções. E certamente essas pessoas, elas não tiveram nenhum devaneio para começar a construir as suas residências ali. Houve autorização do poder público, houve talvez uma negligência, e elas foram construídas dessa forma. Então, a presença do ser humano é o diferencial nesse ambiente em que a gente vive. E, afinal de contas, o que fazer para esse cenário, ele de alguma forma, ele ser revertido? Porque a gente pode ver que os danos são gigantescos. Nós vamos falar bastante sobre danos e prejuízos. Por óbvio que possa parecer, a gente precisa ser repetitivo. Precisa ser repetitivo, porque o ser humano tem uma dificuldade de compreender as coisas. Nós que temos filhos, sabemos que a repetição ela é importante no processo educacional, e com o ser humano, de uma forma geral, mesmo os adultos, essa metodologia não é diferente. Então, o óbvio precisa ser dito, as pessoas compreendem os problemas do ponto de vista em que estão, com a sua perspectiva, e é importante que as diversas perspectivas sejam compartilhadas para que todo mundo entenda exatamente qual o problema, qual o desafio que está sendo enfrentado. Então, a comunicação é uma das nossas dificuldades. Se você falar de PIB para uma pessoa que mora lá próximo a um curso d'água, na beira de um rio, lá na periferia da cidade, ele não sabe o que é PIB, não sabe o que é prejuízo econômico, mas ele vai saber muito bem quando o rio já está chegando ali à porta da sua casa, e ele que muitas vezes vive a sua vida uma angústia de não ter nada, quando a chuva intensa chega, ele diz assim, olha, perdi tudo. Então, essas emergências, elas vão cada vez mais atingindo populações que estão nesses ambientes, mas elas vão se asseverando. E esse óbvio a que eu disse é basicamente tentar diagnosticar com clareza os problemas e agir dessa forma, mapear os riscos, entender quais são eles exatamente. Os riscos que nós temos aqui em Uberaba, eles são diferentes dos riscos que existem lá na cidade de Angra, no Rio de Janeiro, onde há lá uma usina nuclear, são diferentes de Uberlândia, onde há uma urbanização muito grande, diferente de Maringá, que tem um plano diretor muito peculiar, e cada cidade então vai construindo ali o seu ambiente, modificando inevitavelmente o seu ambiente. É um momento para a gente refletir se nós queremos cidades maiores ou cidades melhores, mais desenvolvidas.
Uma cidade maior não é necessariamente uma cidade melhor. A qualidade da ocupação dos espaços físicos, ela determina diretamente a qualidade de vida da sua população, a qualidade de risco. Então, projetar a qualidade dessa evolução faz parte. E falando aqui para uma plateia de pessoas que trabalham na área da engenharia, da arquitetura, do planejamento urbano, talvez chover no molhado sem nenhum trocadilho, mas é pensar de maneira macro, de maneira abrangente, o alcance dessa qualidade da melhoria que nós queremos. Qual tipo de expansão nós queremos? Uma cidade maior vai nos dar mais qualidade de vida? Os gregos lá, há milhares de anos atrás, eles tinham limites para o tamanho das cidades. Quando a cidade atingia 30 mil habitantes, já era formada uma outra cidade, porque entenderam que administrar pequenas cidades é muito mais fácil do que grandes cidades. Eu vivi a minha vida toda em Belo Horizonte, uma metrópole com milhões de pessoas, e é inevitável, ou é inegável, que a qualidade de vida de lá, para quem reside lá, para o residente de uma metrópole, ela é pior do que a qualidade de vida para quem mora numa cidade feita Uberaba. E é exatamente esse o motivo que me trouxe a fixar raízes aqui. Aqui a minha família tem muito mais qualidade de vida. Nós temos aqui dificuldades que são facilmente superáveis, e eu diria, até para que o nosso dia tenha mais horas úteis, nós não temos a moléstia aqui do trânsito. Então, a cada 20 minutos você pode estar num lugar diferente da cidade. Numa grande metrópole, você gastava, uma experiência pessoal, eu gastava 1 hora para ir ao trabalho, mais 1 hora para voltar. Isso quer dizer que meu dia tinha 2 horas a menos que tem hoje. Para fazer o quê? Hoje eu tenho 2 horas a mais para fazer 2 horas a mais para fazer uma infinidade de coisas, ou não fazer nada, mas para ter ali o convívio familiar. E essa pressão para que as cidades cresçam, ela é muito grande. A pressão do mercado imobiliário é gigantesca, mas é fácil perceber quando a gente sai aqui do centro da cidade e vai para os bairros mais periféricos, levar água, levar saneamento, levar energia elétrica, levar segurança, educação e todos os serviços públicos. É claro que isso impacta a todos, porque o policiamento, que é o responsável por uma cidade de um certo tamanho, ele é pulverizado quando você tem uma cidade maior. A água, ela precisa ser mais tratada, tem que ter mais reservatórios espalhados pela cidade. Isso impede que sejam feitos investimentos em áreas onde já estão ocupadas. Então, insisto, é importante pensarmos o tipo de qualidade de expansão ou de evolução que nós queremos, para que a gente possa ter uma condição de vida melhor. A melhor métrica para entender as emergências e as demandas de uma cidade é o fator humano. Essa é a métrica. Não adianta expandir uma cidade muito rica com gente pobre. Não adianta expandir uma cidade em que você tem mais violência sendo gerada e as pessoas estão a cada momento perdendo a sua qualidade de vida. E no Brasil, que é um país bastante ainda agrícola, bastante dependente na sua condição econômica de exploração de recursos minerais, o perfil da nossa vida ou das situações que impactam a nossa vida é esse aqui dos desastres, olha, das emergências ambientais. Elas têm situações de excesso d'água ou de falta d'água. Na falta d'água, além das torneiras secas que nos flagelaram recentemente aqui em Uberaba, que as torneiras ficavam secas primeiro por 1 hora, depois por 2 horas, por 12 horas. Você tem a questão das queimadas, que eu mostrei um vídeo lá no início, o tempo muito seco, problema da poluição do ar, que leva a problemas respiratórios. Então o período de estiagem, ele é muito crítico. E o inverso dele também traz inúmeros problemas, que são as chuvas intensas, que causam alagamentos, que causam perdas de vidas, e a população, em especial essa população mais socialmente vulnerável, fica então na linha de frente para esses dois ambientes. Mas é importante que a gente perceba que os desastres, as emergências ambientais, climáticas, ligadas ao excesso d'água, elas são muito mais visíveis, têm muito mais visibilidade e nos clamam talvez muito mais por soluções, enquanto a estiagem, eu me refiro especialmente aos incêndios, à falta d'água, elas são classificadas pela ONU como desastres muito graves, mas elas não têm esse clamor. Esse clamor, ele acaba nos faltando porque os efeitos da falta d'água,
eles são continuados, eles são lentos e muita gente acaba perdendo a vida, perdendo a sua saúde pela falta d'água, pela escassez da água. Então é importante nós lançarmos o olhar também para as emergências climáticas, não apenas do excesso d'água, que mata pessoas imediatamente, mas a ONU caracteriza, não sei se é do conhecimento de vocês, mas a ONU caracteriza a estiagem, as secas, como o desastre mais grave do planeta. E se quando a gente vai pensar disso, talvez a seca, a estiagem não é o que nos vem à mente num primeiro momento. Então é importante que nós, que somos formadores de opinião, tenhamos isso em mente. E já vamos aqui para um nivelamento. O que é um evento adverso, meus amigos? Existe uma diferença entre evento adverso e desastre e problemas. Nem em todo lugar onde você tem um evento adverso, você tem um problema. Então o evento adverso é aquilo que acontece, é um evento desfavorável, é o que vai causar um dano, o que pode causar um dano. Então a chuva é um evento adverso. Vocês se lembram da chuva lá na Amazônia? Não causou nenhum problema. A chuva em uma cidade grande, já com várias áreas impermeabilizadas, causa vários problemas. Então o desastre não é o evento adverso. Existem coisas distintas. A chuva pode ser um evento adverso, um terremoto pode ser um evento adverso, a queda de uma composição férrea num rio que possa contaminar a água de toda uma cidade. Isso também é um evento adverso, a queda de um avião é um evento adverso, um incêndio de grandes proporções, tudo isso é um evento adverso. O mais importante, talvez a mensagem hoje, é entender essa diferença para o desastre. O que é o desastre? É o resultado desse evento adverso num ambiente que não está preparado para recebê-lo. Então, uma chuva muito intensa num ambiente onde as bocas de lobo sequer existem ou elas estão entupidas é um causador de desastre. Então, qual seria o desastre? A quantidade de casas atingidas, a quantidade de pessoas mortas, a quantidade de dano gerado, esse é o desastre. Mas eventos adversos em lugares distintos produzem desastres distintos. Um terremoto, por exemplo, no Japão, talvez cause pouco problema. Já existe uma população treinada, já existe uma infraestrutura pensada para esses momentos. Mas é claro que um terremoto acontecido na nossa cidade vai levar a muitos mais problemas. Muitas pessoas podem perder a vida, inclusive, por não saber, inclusive, como lidar com esse evento adverso. E mais, o desastre, ele se configura numa comparação da capacidade daquele ambiente. Uma chuva muito intensa que possa causar, por exemplo, 300 casas atingidas numa cidade do tamanho de Uberaba, talvez não seja considerado um desastre. Numa cidade do tamanho de Veríssimo, que é nossa vizinha aqui, certamente um grande desastre. Numa cidade feita Belo Horizonte ou São Paulo, isso talvez entre apenas na estatística, não seja considerado um desastre. Então, essa percepção do desastre, ela tem muito a ver com o ambiente onde ele acontece. Então, é preciso entender o evento adverso, a condição de ter suporte àquele evento adverso para poder não configurar o desastre. Então, quando você tem uma preparação, as coisas ficam mais fáceis, né? A visita da sogra, por exemplo, pode ser um desastre, dependendo da preparação. Se você estiver ali preparado, você não vai sofrer os malefícios de alguma visita inesperada que possa ali causar um consumo desenfreado de itens da alimentação normal, itens de bebidas com alto teor alcoólico, por exemplo, que tem alto custo agregado, alto valor agregado e alto custo. Isso pode ser um desastre para as suas finanças, mas estando ali devidamente preparado, talvez você consiga ter resiliência a respeito desses eventos. Então, lembrando da sogra, a gente fala da resiliência. Essa vulnerabilidade que nós vemos nessa imagem, ela tem a função de nos fazer questionar sobre a proximidade do evento adverso ou da área de risco. Aqui nós temos um rio na cidade de Caratinga e aqui nós temos uma refinaria de petróleo, lá em Betim. Nós temos comunidade ao redor. Não é exatamente a proximidade que causa risco àquela comunidade ou que causa sofrimento àquela comunidade. É claro que são áreas de risco, mas muito mais do que a proximidade física,
Nós sabemos que as comunidades desse ambiente, onde eu conheço, lá em Betim, fazem treinamentos regulares para entender um eventual problema, evacuar ou não a área e se portar de forma correta. Será que essas pessoas aqui estão treinadas para isso? Então, não exatamente a proximidade com o risco, ele representa vulnerabilidade. Então, a preparação do ambiente, ela é muito representativa para que nós possamos concluir que um ambiente A ou um ambiente B tem vulnerabilidades distintas. E o risco é a chance daquele evento acontecer. Qual a chance de haver um acidente nuclear na usina de Fukushima? Um risco pequeno, considerando em quantidades. Quantas vezes vão acontecer acidentes em usinas nucleares? O risco é tão, o perigo é tão grande que as medidas de contenção elas são muito altas também. Mas qual o risco de acontecer um desabamento ou solapamento de uma encosta para populações que moram em ambientes como esse? Então existem riscos distintos. Agora, para contrariar o que eu acabei de falar, eu queria lembrar que na usina de Fukushima aconteceu há poucos anos atrás um terremoto muito intenso, seguido de um tsunami muito intenso, o que causou um acidente nuclear severo aqui em Fukushima. Então, um acidente como esse, ele causa, em proporção dada a sua gravidade, efeitos muito mais severos do que uma sequência de situações como aquela ali. Então, é importante que nós saibamos os riscos que estão ao nosso redor. E o dano, propriamente dito, é a quantificação. Quantas pessoas se feriram? Quantas indústrias foram perdidas? Lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, tivemos dezenas de milhares de pessoas que ficaram fora das suas casas, uma região inteira, um verdadeiro estado de guerra, onde a economia local vai demorar muito tempo para se recompor. Então o dano é a medida. E alguns dos danos, eles são mensuráveis. Agora, os danos ambientais, por exemplo, e socioeconômicos, eles são difíceis de serem quantificados. Você pode dizer que 300 hectares de uma APP foram consumidos pela chuva, foram destruídos por um rompimento de uma estrutura qualquer. Mas é difícil quantificar na prática o que isso significa, não é tão palpável. Da mesma forma, dizer que você teve uma região da cidade que não ficou operante durante um certo período. Qual foi o prejuízo econômico daquela ausência de atividade econômica? E as crianças que ficaram sem aula numa determinada comunidade, uma região? Esse é um prejuízo socioeconômico que deve ser considerado quando nós falamos desses assuntos referentes aí à proteção e defesa civil, que é o conceito que nós agora chegamos. A proteção e defesa civil tem como essa definição acadêmica um conjunto de ações que são preventivas, ações de socorrimento à população, ações de assistência e recuperação, que buscam evitar ou minimizar os efeitos dos desastres. Preservar a moral da população, imagine que tipo de desafio é esse, e restabelecer a normalidade social. É um conceito acadêmico. E a gente, quando fala de restabelecer a normalidade social, basta lembrar do Rio Grande do Sul, onde havia uma infinidade de locais onde não havia sequer policiamento. Então não havia normalidade social. As lojas, os estabelecimentos, as casas estavam sendo saqueadas. Então falar de defesa civil é falar de proteção ampla. E o objetivo maior da proteção e defesa civil é reduzir desastres. E aonde que nós entramos nessa história? Desastre zero é uma utopia. Nós temos que ter estratégia. E quando você vê essa imagem, você diz assim, poxa, mas que estratégia esquisita, torta. Eu concordo. Tenho certeza que muitos aqui produziriam uma estratégia muito melhor que essa. Não há dúvidas. Mas, pensando em clareza de comunicação, pensando em uniformidade de propósito, é importante que todos que olhem consigam entender que é uma estratégia. Qual deve ser esta, então? Construída a várias mãos, ela precisa ser reformulada, adaptada, lapidada a cada momento, mas tem que ser muito claro para todos os envolvidos no processo qual é a estratégia de enfrentamento. Qual é ela? E eu posso citar um exemplo aqui. Quando nós temos lá grandes incêndios florestais, e tivemos esse problema recente aqui na região, muita gente dizia assim, poxa, mas os bombeiros não têm caminhões suficientes.
Sabe quando que os bombeiros terão caminhões suficientes para atender todos os incêndios da nossa região no dia 15 de setembro de qualquer ano? Jamais. Impossível. Você fala assim, poxa, mas você está exagerando, Passos. Mas olha a Califórnia. Todo mundo já viu pela televisão a Califórnia? Lá não falta recurso. Também não deixa de ter problemas. Então a quantidade de ocorrências, ou a gravidade daquela emergência, ela mostra muito isso. E a estratégia não pode ser, a meu ver, investir infinitamente na capacidade de combate ou de resposta ao desastre. Nós estamos enganados quando a gente acha que a gente vai resolver o problema dos atropelamentos na cidade, quando a gente coloca uma ambulância em cada esquina, uma viatura do SAMU em cada esquina. Não é assim. Como é que você previne atropelamentos? Qualificando as pessoas, ensinando as crianças a atravessar na faixa de pedestres, ensinando e punindo o motorista que não respeita o limite de velocidade, as regras de trânsito. Então, investir em prevenção, em capacitação, é óbvio que é o mais adequado. É tão óbvio que deveríamos todos saber, mas não sabemos. Aí eu quero chamar a atenção de todos aqui para uma meia-culpa para a gente pensar se nós estamos fazendo a nossa parte. O Código de Trânsito Brasileiro, ele é do ano de 1998. E ele fala que todos devemos usar cinto de segurança. Todos aqui utilizam cinto de segurança no banco de trás? Muita gente não usa. Se nós formos ali agora, na porta do Parque Fernando Costa, nós vamos ver muitos veículos sem pessoas utilizando cinto no banco de trás. E mudança cultural é muito importante, é muito difícil de fazer. Nós estamos aí há quase 30 anos e muita gente não entendeu a necessidade de levar a mão do lado esquerdo do corpo e clipar um cinto de segurança que não vai gastar mais combustível, não vai trazer nenhum desconforto, ao contrário, vai poupar vidas. E lamentavelmente na minha carreira de bombeiro, eu fui a inúmeras ocorrências em que as pessoas do banco da frente se machucaram gravemente atingidas pelas pessoas do banco de trás. Então essa mudança cultural de uso de cinto de segurança, para mim, é uma demonstração clara da dificuldade de mudarmos culturas. Que tipo de mudança de cultura? Jogar lixo na rua, de atear fogo na mata. Que tipo de objeto as pessoas jogam na rua durante as chuvas? Além do lixo que pode ser esquecido, as pessoas jogam material de construção que fica lá também esquecido, as pessoas jogam outro lixo que ela deliberadamente arremessa. Mas ela arremessa também animais mortos, ela arremessa travesseiros, colchões, fogões, geladeiras, sofás. Então não existe nenhum tipo de sistema de drenagem projetado pelo engenheiro, sanitarista ou arquiteto mais competente que dê condição de um sistema de drenagem suportar uma condição como essa. Então nós vamos ficar infinitamente colocando aí estruturas de resposta e nós vamos ver que o problema não é o bombeiro ou a corrente para segurar o carro lá no final da Avenida Leopoldino de Oliveira. É evitar que as pessoas jogassem aquele sofá que entupiu a galeria de água que está ali entupida. Então, as estruturas de drenagem de água, elas estão projetadas para uma quantidade de 30, 50 milímetros, aí os especialistas vão dizer isso com mais clareza, ao longo de 24 horas. Mas se você tem uma chuva de 10 milímetros com o sofá dentro da galeria, já começa aí o problema. Então você tem lá uma série de questões que envolvem a estratégia. Então a estratégia tem que estar clara, a estratégia tem que ser a da prevenção. E quando nós falamos de prevenção, está aqui o ciclo de gestão da Defesa Civil. Aqui, olha, quando nós estamos no período de normalidade, nós temos aqui a gestão do risco. Então agora nós estamos no período de gestão de desastres, né? Então nós temos que fazer a resposta ao desastre, a mitigação, a diminuição dos problemas acontecidos, nós temos que fazer a recuperação. A ponte que foi destruída, ela precisa ser reconstruída. Em que condição? No mesmo lugar? A mesma ponte? Por óbvio que não, ela tem que ser melhor construída. Então, quando você está no período de gestão do desastre, você já tem que fazer ações pensando no período de normalidade, que é o período de estiagem para as chuvas. Nesse período de estiagem, que é o período de normalidade para as chuvas, você tem que fazer uma série de ações aqui que vão preparar, fazer a gestão do risco.
Gestão do risco é ensinar as crianças, ensinar as pessoas, preparar o ambiente, desentupir as bocas de lobo oportunamente, fazer ações, treinamentos, uma série de coisas para preparar o ambiente para que as pessoas possam reagir da forma correta. Inclusive preparar as estruturas de resposta. Todo ano tem chuva nas grandes cidades. Eu vou fazer aqui uma previsão, vocês vão ficar surpresos. O ano que vem teremos chuvas terríveis na nossa cidade. E haverá alagamentos. E, lamentavelmente, muitas cidades Brasil afora não terão a estrutura de resposta minimamente preparada. Então, é óbvio, mas não acontece. Então, nós precisamos combater essa dificuldade de mudarmos a realidade, fazer a gestão do risco corretamente, para que nós não precisamos fazer a gestão do desastre. Então, nós temos aqui, recentemente, Uberaba ficou assim, né? Há poucos meses atrás, estávamos assim. O mesmo ambiente com realidades distintas. Lá na cidade de Caratinga, esse solapamento levou inúmeras residências para dentro do rio. E esse rio está retomando o espaço que sempre foi dele. Quando começou a se conformar esse desastre ou essa emergência climática? Quando as casas foram ali construídas, quando o assoreamento foi feito pelas obras, quando a mata ciliar foi tomada. E lá em Pirapora, uma seca muito intensa. Então, o Brasil é tão grande, e Minas Gerais apenas, já bastaria para esse exemplo, é uma área tão grande que convivem situações, muitas vezes, simultaneamente, de seca extrema e de chuvas também muito extremas. E olha o cenário que vai nos mostrando o que vem a seguir. As chuvas intensas nas cidades, ou melhor, as chuvas intensas no estado, elas vão se acumulando nas ilhas de calor. Onde nós temos grandes cidades, as chuvas intensas tendem a recorrer, para surpresa de ninguém. E só tende a piorar. Lembra da gente falar das cidades crescendo? Uma cidade maior, ela vai gerar o quê? Vai gerar mais chuvas intensas pelas ilhas de calor. E é óbvio também. Então nós precisamos enxergar esse cenário, porque aqui temos o acúmulo de precipitação. Cidades menores, elas também, pouca chuva geram cidades menores, pouca água. Então Guimarães Rosa dizia que aonde tem água tem vida. E o tamanho dos municípios aqui nessa porção do estado, os municípios são pequenos, muito populosos. Já no extremo norte do estado, nordeste, cidades com pouca água, portanto, pouca chuva, pouca gente, cidades com vazios populacionais muito grandes. E nós estamos aí com esse cenário de coisas muito concentradas, uma população predominantemente urbana em todo o Brasil. E aqui vai um nivelamento para nós tentarmos entender quais são os problemas que nos afligem. O rio, normalmente, os rios estão aqui na situação normal, mas o rio, ele cria aqui uma bacia, ele cria marcas fáceis de perceber no terreno, mostrando que ele tem uma enchente. Quando ele tem uma enchente e a gente tem casas construídas na planície de inundação do rio, começa aqui o que nós podemos chamar de emergência climática. Apenas porque o rio saiu da sua situação normal e foi para a enchente, mas as casas estão no lugar errado. Aí quando nós temos uma situação em que o rio supera a sua cheia normal, aí nós temos a chamada inundação. Essa inundação vai muito além e ela já começa a atingir áreas que presumivelmente não seriam atingidas. Mas hoje nós temos casas, como eu disse, dentro do leito maior do rio. E isso, é claro, causa problemas. E nós chamamos equivocadamente tudo de alagamento. Então aqui, olha, o rio está entrando na cidade. Nesse cenário nós temos o alagamento, que é a água das chuvas que não está sendo drenada para um ambiente adequado. Então o que nós vemos normalmente nas áreas urbanas são os alagamentos, problemas relacionados à drenagem. E quando esse alagamento acontece em áreas com aclives, aí acontecem as enxurradas. E quando o solo está impermeabilizado, a velocidade dessas águas, ela toma tal proporção que basta que a água esteja com 1 ou 2 palmos, ela já pode arrastar muita gente. Então vale o ditado, enxurrada na canela, cuidado com ela. E eu fiz uma pesquisa há um tempo atrás,
uma especialização, e isso até para uma obrigação profissional, e esse dado me chamou muito a atenção. Eu precisava então entender como fazer prevenção. E olha qual é o cenário que se mostra extremamente preocupante. Aqui estão todas as pessoas que perderam a vida, considerando como métrica maior a perda de vidas humanas, no período chuvoso. E olha que coisa surpreendente, pelo menos quando eu obtive os resultados, né? Pessoas arrastadas pela chuva, 36%. Soterramentos, 38%. Desabamentos, 10%. Quando nós colocamos desabamentos com soterramentos, nós alcançamos 48%. Praticamente a metade das pessoas, elas sofrem por esse tipo de coisa, que tem a ver com as encostas, que não são típicas aqui da nossa região. Mas por que um número tão alto, se as ocorrências não são tão numerosas? É porque isso acontece de madrugada, pega a família desprevenida. Então, quando acontecem desabamentos e soterramentos, famílias inteiras são perdidas, grandes áreas sofrem soterramentos. E seguindo então, raios, 9%, às vezes chegando a 10%, inundações de residências que tem a ver, uma associação grande aqui também com as enxurradas. Bom, quedas de árvore, 2%. Esse número aqui, quando eu observei, me impressionou bastante. E eu fui tentar então fatiar esse número, para tentar entender, afinal de contas, atravessando a enxurrada, as pessoas morrem? Sim. Em qual situação? Pasmem, 54%, atravessando a rua. A pessoa está de um lado da calçada, ela vê uma enxurrada, ela vai caminhar e daqui a 10 segundos ela morre. Ela não percebe que o simples ato de caminhar pela rua, que está alagada, ela vai perder a vida. Isso deve nos causar estranheza e precisa nos motivar a pensar formas de agir. E as palavras raramente salvam no momento em que elas são ditas. É preciso que a gente guarde alguns conceitos para pensar em que momento certas palavras devem voltar à nossa mente para que elas possam fazer o seu efeito. Como que a gente vai convencer as pessoas que não podem andar pela rua porque ela vai morrer? Como que a gente vai convencer as pessoas que ela não pode entrar com o seu automóvel na rua, como aconteceu lá em Uberlândia semana passada, e vai ser arrastada? E as pessoas atravessando rios já, o rio que já tem os seus riscos próprios, ele acabou arrastando 15% das pessoas nesse período de tempo inteiro. Isso não deveria acontecer. É óbvio que há um risco, mas lamentavelmente as pessoas não enxergam o óbvio. Então nós precisamos encontrar formas mais criativas de falarmos o óbvio. Talvez campanhas que possam buscar alcançar as pessoas no momento da chuva possam ser interessantes. E essa aqui é uma situação em que eu participei, fazendo um resgate lá na região de BH, onde um bairro inteiro foi construído dentro do leito do rio. Então, esse bairro é que está no lugar errado. E nós conseguimos, graças a Deus, resgatar uma família inteira que estava ali presa naquela residência, mas essa emergência ela começou no dia em que o poder público permitiu que um loteamento como esse, que um bairro como esse fosse feito nesse ambiente. Então, os planos diretores, os planos que visam entender ou planejar a expansão das cidades, eles têm que ter um viés da segurança, da proteção e da defesa civil. Quem aqui é de Uberaba vai saber dizer de um condomínio que foi construído, que até não está ocupado, mas que foi construído numa área de risco, recente, e é um problemão. Como diria meu pai, um grande abacaxi, porque é uma área de problemas. E isso envolve investimentos públicos, uma série de impactos na vida de muita gente. Então essas tomadas de decisão, lembram da estratégia? A gente talvez, não permitindo que um bairro como esse fosse construído, teria evitado uma série de coisas, uma série de problemas. Esse bairro ser construído num ambiente mais seguro, mais adequado. Então, a visão dos profissionais de proteção e defesa civil sobre o plano diretor, sobre as autorizações que são feitas para a implantação de novos empreendimentos, elas, na minha opinião, precisam ser observadas, precisam ser levadas em conta para que situações como essa não aconteçam. Passando rapidamente já para essa previsão legal,
que é o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. Ele é tão extenso que eu vou resumir aqui. Todos nós fazemos parte do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. O IATM participa, o CREA, a Prefeitura, os bombeiros, as empresas, todas as entidades que possam dar assistência ou prestar apoio ou atuar de forma direta em qualquer momento da gestão do risco ou da gestão do desastre, pertence ao Sistema Nacional de Defesa Civil. Não exatamente voluntariamente, mas pertence a esse sistema. E é por isso que a gente tem que estar integrado. Então o convite que me foi gentilmente feito me deixou muito grato de poder trazer isso aos formadores de opinião, porque a Defesa Civil somos todos nós. A Defesa Civil não é um órgão da Prefeitura que você fala assim, eu vou chamar a Defesa Civil. Não é um conjunto de ações que é feito lá. Somos todos nós, o tempo todo. Isso aqui é uma ação de Defesa Civil. Esta palavra que está sendo dita, as reflexões que estão sendo suscitadas, qualquer ação de planejamento de desenvolvimento urbano, ela vai impactar nas questões de proteção e defesa civil. Então sintam-se todos participantes. Em nível federal existe uma secretaria, em nível estadual uma outra secretaria e em nível municipal. Elas não têm uma ligação direta, uma subordinação, mas existe ali e deve existir uma articulação. Lembra da estratégia conjunta? Ela precisa estar integrada. E em Minas Gerais, como gestora desse nosso grande território, nós temos lá uma coordenadoria que funciona da seguinte forma, e eu vou explicar por que eu trouxe esse exemplo. Todas as instituições estaduais, elas são coordenadas pela Defesa Civil. Coordenadas. A Defesa Civil não tem ação de mando sobre nenhuma delas, mas quando há uma demanda na SEDEC, na coordenadoria, uma cidade toda é atingida, o bombeiro leva o que ele tem de recursos. A CEMIG leva o que ela tem de recursos, a Copasa, o Serviço de Assistência Social, todos os órgãos estão lá associados. Então engana-se quem acha que a Defesa Civil é um imenso quartel de bombeiros. A Defesa Civil pode ser uma salinha com um computador e gente que saiba o que fazer. É articulação. Esse gabinete, onde está aqui a Coordenadoria de Defesa Civil estadual, está no gabinete militar do governador, direto a ele. Então, quando o coordenador de Defesa Civil ele solicita apoio, está solicitando em nome da primeira autoridade do Estado. E isso funciona muito bem no sentido de dar celeridade. Mas não é a realidade em todos os municípios. No nosso município, por exemplo, não é assim. A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil está num escalão mais abaixo, ou bem abaixo, que não dá a ela agilidade. Essa é a realidade de inúmeras cidades Brasil afora. Nós precisamos ver isso de maneira muito madura, para que nós possamos ter agilidade para tomar as decisões no momento correto. Já partindo para o encerramento, meus amigos, e agradecendo pela paciência, nós precisamos tentar equilibrar essa balança maluca de 3 pontos, ou de 3 pratos. Equilibrar essa balança de 3 pratos, com medidas estruturais, que são da lavra dos competentes engenheiros e arquitetos. Nós precisamos colocar o comportamento humano como um dos fatores preponderantes para a prevenção das emergências climatológicas e obviamente, monitorar os efeitos ou monitorar aqueles eventos adversos que são da natureza há milhões de anos estão aí e nós ainda não aprendemos como monitorá-los. Então eu me arrisquei aqui a tentar trazer algumas amostras de intervenções físicas no ambiente das cidades, com jardins verdes que possam ter espaços de drenagem que possam absorver o volume abrupto de águas que são levados às nossas vias públicas, para que ele possa percolar e não causar desastres mais adiante. Esse tipo de situação, ele pode ser entendido, mas nós precisamos, antes disso, mapear a nossa cidade. Esse mapeamento, muitas vezes, ele vai ser mais eficiente se ele for feito como que nós chamamos de mancha falada. Quer dizer isso? Na minha rua, eu sei aonde ela se alaga. Eu conheço a minha rua. Então, se você perguntar ao morador qual é a mancha da rua dele, ele sabe dizer. Tem enxurrada? Não tem? Qual foi nos últimos 20 anos ou nos últimos 10 anos a altura máxima que a água chegou aqui de alagamento? Formar essa mancha falada é muito mais fidedigno,
do que buscar métodos científicos ou métodos, não que a mancha falada não seja científica, deixa eu me corrigir. Buscar métodos que olhem apenas a drenagem como métrica para entender por altimetria ou por cálculos matemáticos qual é o comportamento das chuvas naqueles ambientes ali que são estudados. Então a mancha falada é uma excelente ferramenta para que possamos entender. E essa mancha falada custa quanto para ser feita? Pouquíssimo. Mas gasta muita energia, muito envolvimento, mas as grandes áreas de alagamento em todas as cidades, elas são muito conhecidas. Cada um de nós vai saber dizer aonde há problemas, mas talvez num outro bairro, numa outra cidade, eu não saiba dizer. Então o meu comportamento tem que estar visto e muito visto. E eu arrisquei aqui novamente a falar dessas situações de zonear a cidade. Os planos diretores fazem isso e é preciso que cada vez mais isso seja feito com mais responsabilidade, mais participação. A questão do comportamento, como eu disse, ela é fundamental, ela representa muito dos resultados dos desastres e o alerta precoce. As pessoas precisam confiar, os alertas têm que ser cada vez mais fidedignos, cada vez mais confiáveis, para que as pessoas possam reagir da forma correta. Aqui eu trago então ações que vão atacar a questão do comportamento. As pessoas aqui, o rapaz está colocando aqui um aviso numa cidade de treinamento de abandono daquela área, para que a população, ao receber um alerta, estando treinada, saiba como agir. Lembra da quantidade de pessoas que perdem a vida por desabamento, quantidade de pessoas que perdem a vida em áreas que são ali alagadas? Então muita gente ainda continua se arriscando. Aí você pensa assim, puxa vida, mas na avenida X a pessoa entrou de carro? Entrou. E na próxima chuva, o que vai acontecer? Vai entrar de novo. E na outra, de novo. Então nós precisamos criar mecanismos para que isso não aconteça. As pessoas não percebem o risco. O que deveria ser óbvio não está acontecendo. E se a prevenção falhar, nós temos que ter toda a nossa estrutura treinada para tomar a primeira decisão, definir prioridades. O que é prioridade no momento de emergência? A vida humana, claro. Mas como fazer isso? Aí vamos fazer um prognóstico. Dezembro e janeiro vai chover muito. Todo ano chove muito. Será que as escolas estão preparadas com uma sala reservada para eventualmente virar um abrigo emergencial? Isso não custa nada, é uma medida simples que pode ser tomada, bastando uma coordenação da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil para preparar abrigos emergenciais, como vários outros exemplos podem surgir na sua mente aí agora. Então, preparar, definir prioridades e planejar para que a primeira resposta a essa emergência seja feita com vigor. Quantos de nós recebemos imagens aqui de pessoas ilhadas, pessoas em condições de risco de vida e muitas vezes o socorro não chega a tempo, não chega na qualidade, não está posicionado ou não tem a estrutura adequada. Então a nossa briga por melhor estrutura, ela é necessária, ela é intensa, mas organizar os recursos também para que tudo possa ser feito. E a gente quando fala assim, aí eu vou fugir um pouco do tema aqui, pegou fogo no hospital. Poxa, mas o hospital é assunto de bombeiro? Não só. Você tem que organizar o trânsito, você tem que arrumar outras vagas nos hospitais ao redor, você tem que tomar conta para que pessoas não entrem para saquear aquele hospital que está incendiado. Você tem que tomar uma série de providências para uma emergência que aparentemente é simples. Então vocês imaginem uma grande área que foi atingida por uma emergência climática. Rio Grande do Sul foram dezenas de cidades, aliás, centenas de cidades atingidas. Então, conter a crise, empregar os recursos 24 horas se necessário, organizar o ambiente, os profissionais de emergência têm que ter verdadeira compulsão por organizar o ambiente, porque um ambiente desorganizado, ele é indutor de mais desorganizações. Então locais de entrada, locais de saída, onde as pessoas e os recursos se posicionam, é fundamental que esse tipo de organização seja feita, controlar a área, como eu disse agora há pouco, para dimensionar a ajuda. Nem toda ajuda é bem-vinda, porque às vezes a pessoa quer ajudar, mas ela quer ajudar de uma maneira que não é bem-vinda naquele lugar. Quem quer ajudar tem que deixar o ego em casa. Muito ajuda quem não atrapalha, já dizia meu finado pai, sabiamente. Então,
Em ambientes de emergências climáticas, você tem uma profusão de autoridades, de pessoas com muita qualidade técnica, com muita autoridade, mas também muitas vezes com o ego muito assodado para poder tomar decisões e buscar algum protagonismo. Então, se você é uma dessas autoridades, busque controlar o próprio ego, porque esse ego pode às vezes complicar uma situação que já tem os seus problemas naturais. Então, muito ajuda quem não atrapalha. A gente precisa dimensionar o tamanho dessa ajuda para o problema que está sendo feito. Se você fizer lá um churrasquinho lá na sua casa, que nós bombeiros chamamos de incêndio em residência, ao final desse incêndio, nós bombeiros chamamos de incêndio em churrasqueira, né? Então, o churrasco nós chamamos de incêndio em churrasqueira. Depois desse incêndio em churrasqueira, se todos os seus convidados forem lavar a louça na cozinha ao mesmo tempo, essa ajuda não vai ser bem-vinda. Você precisa fatiar. Alguns vão lavar a louça, outros vão recolher o lixo, outros vão limpar o ambiente. Então, dimensionar e fatiar essa ajuda é mais do que necessário. Tomar cuidado do próprio ego. E o que deve ser feito objetivamente? Simulados de abandono para as áreas, sejam empresariais ou sejam áreas públicas, é necessário que as pessoas que estão nos ambientes de risco saibam como agir e possam tomar essa decisão de forma serena, porque tudo aquilo que é feito pela primeira vez de forma inédita causa muita agonia, causa muito sofrimento e muitas vezes pode levar a pessoa a ficar estática e tomar decisão alguma. Então é importantíssimo treinar. Esse treinamento ele deve ser precedido de um plano de contingências que deve ser objetivo e elaborado a várias mãos, onde estarão abordados os riscos que são conhecidos, as proporções que nós sabemos que ele pode chegar, treinar as pessoas exaustivamente, treinar muito, como eu disse, para que as pessoas percebam aonde está o risco. Então eu imagino que muitos aqui talvez não soubessem que as pessoas perdem a vida atravessando as avenidas e as ruas. Então é importante que muitos saibam disso e capacitar as lideranças, os líderes, as pessoas que tomam decisão, tanto em momentos dos desastres, das emergências, mas principalmente nos momentos onde é possível fazer a prevenção, é necessário que essas pessoas estejam treinadas e possam agir de forma correta. Essa aqui é um exemplo de uma organização de um ambiente de emergência. Então era uma grande emergência, a minha caixinha era esta aqui, que era coordenar as buscas numa determinada emergência. Eu garanto que já apenas as buscas era um trabalho bastante grande, mas é importante entender que você não consegue controlar tudo, você tem que fatiar os serviços para que todos possam colaborar, contribuir com aquilo que sabe fazer de melhor. Então, esse tipo de organização deve ser feito preteritamente, num ambiente de tranquilidade, no ar-condicionado, com um cafezinho, com um salgadinho, num ambiente ameno, amistoso, para que essas pessoas que invariavelmente estarão nos ambientes de emergência climática saibam interagir corretamente para que os resultados sejam minimizados. Lembram que o desastre é o resultado? Se o desastre é o resultado, minimizar os resultados é, portanto, minimizar os desastres. E as pessoas com acesso a boa informação podem tomar ciência do seu grau de risco. Alertas com qualidade, câmeras, por exemplo, de monitoramento hoje que temos espalhadas pelas cidades, algumas delas em áreas críticas de alagamento e tudo mais, podem ter o seu sinal disponibilizado para que as pessoas possam acompanhar da sua residência, do seu celular e não entrar naquelas áreas, sequer sair da sua casa para fazer o deslocamento por uma área já conhecida. Bom, todas as atividades que a gente participa e as que eu já participei das emergências climáticas e várias outras, a gente precisa entender que o nosso papel ele é tão importante quanto o do nosso colega ao lado. Esse momento aqui para mim foi bastante importante para poder a gente trocar informações e suscitar reflexões para que o nosso ambiente futuro seja melhorado. É importante que a gente consiga ouvir o colega ao lado e usar da vivência dele numa outra perspectiva e juntar os nossos esforços para a solução. Eu trago essa imagem que é muito impactante de uma emergência que nós atendemos, que tem ali a mensagem de uma criança, onde ela diz assim: olha, obrigado, bombeiros,
por ter achado meu pai e toda a minha família. Esses rapazes que estão aí, nós talvez olhando a imagem não sabemos dizer qual o nome deles, se ele é arquiteto, engenheiro, bombeiro, se ele é professor, se ele é da iniciativa particular ou pública, se ele é empresário, se ele é da limpeza. A única certeza que nós temos é que esses rapazes aí se envolveram até o pescoço para resolver aquilo que eles foram chamados a resolver. Então é necessário que a gente busque inspiração e consiga se envolver de forma tal que as pessoas percebam que ali foi dado o melhor do nosso esforço num momento crucial. Fazer algo, ainda que não perfeito, mas fazer algo. O pior é não fazer, se achar perfeito, quando você nada fez. Então as ações elas valem muito. As ideias, elas têm o seu valor, mas são as ações que nos definem, as ações que nos colocam em condição da gente dizer que fez a nossa contribuição, porque a inação, ela é necessária de ser combatida. Cada um de nós pode, com a sua pequena luz, trazer um pouco de iluminação para esse ambiente. As velas aqui, como símbolo do conhecimento, elas têm a função de nos dizer que o nosso pequeno conhecimento, ele pode ajudar ao próximo, o nosso pequeno conhecimento, ele pode contribuir. Se uma vela se apaga, a outra pode ser acendida, e a vela tem um simbolismo muito grande. Existe um livro escrito há mais de 2000 anos atrás, é o livro mais lido pelo ser humano, e ele diz o seguinte, que num ambiente escuro, como são escuros os ambientes de tomada de decisão, de ação, nessas emergências climáticas, uma vela posta num ambiente escuro, ela produz um milagre. Ela não deve ser colocada embaixo das mesas. Que milagre é esse? Uma vela num ambiente escuro deve ser posta no alto, porque basta uma pequena parcela de luz para debelar uma grande parcela de escuridão. Que nós possamos então ser uma parcela de iluminação para contribuir nesse grande ambiente que nós facilmente percebemos que há muita escuridão a ser iluminada, que nós podemos, de maneira anônima, humilde muitas vezes, produzir um ambiente que possa nos encher de satisfação, de alegria, e quem sabe produzir um ambiente como esse, em que cada um contribua de maneira modesta, mas de maneira sincera, para que o ambiente se torne mais agradável a todos, compartilhando conhecimento, para que o futuro seja melhor. Eu termino agradecendo a todos pela paciência, por suportar esse modelo novo aqui de sistema de som, em que a gente tem outros sons ao ambiente. Para mim foi muito importante estar aqui. Deixo aqui os meus contatos. Ressalto que, além dessas coisas que eu acabei de falar, que eu tenho uma verdadeira fascinação pela oportunidade de tentar ajudar e contribuir. Eu fico à disposição para ajudar também, e se por acaso tiverem previsão de proceder àquele incêndio em churrasqueira, eu também estou disponível para poder contribuir, para ajudar. Levarei líquidos gelados para poder auxiliar no combate a essa emergência. Eu agradeço então aqui pela gentileza do convite.